A crise dos caminhoneiros no Brasil parou, em tese, a sua fase mais aguda, mas os problemas continuam, eles não foram resolvidos. A crise dos caminhoneiros se transformou naquele episódio, senador Lindbergh, o rei está nu. Todo mundo sabia, as pesquisas davam, que o presidente da República era um presidente impopular. No entanto, aquela paralisação fez com que as pessoas fossem às ruas com as mais diversas motivações, mas uma coisa as unificava, a ideia de dizer fora Temer e de dizer que não aguenta mais este governo. Foi como se naquela escola, naquela historinha infantil, quando se conclui que o rei está nu. Não tem nada que possa esconder que o rei está nu, ou seja, que o presidente da República é o presidente mais impopular do Brasil. E no que diz respeito à crise específica do preço do diesel, nós todos debatemos aqui essa questão. Não é possível que o preço de todas as questões relacionadas com esta crise econômica continue sendo pago pelo povo brasileiro e por aqueles que menos podem. Baixou um pouco o preço do diesel, mas o preço da gasolina aumentou imediatamente. Continua alto o preço do gás. As pessoas continuam tendo agora que cozinhar com outra forma. Os acidentes estão crescendo, porque não está mais acostumado a cozinhar nem na lenha, nem no álcool. E a situação, há toda uma articulação para tentar dizer que a crise foi superada. Por essa razão é que, buscando contribuir, como muitos aqui fizeram, para debater quem paga a crise em outra direção, é que apresentei ao Congresso Nacional um projeto de decreto, um projeto de lei, que suspende pelo prazo de 12 meses, a contar da publicação desta lei, os incentivos criados pelo regime tributário especial para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. A ideia é que nós, através desse projeto, desse PLS 280 de 2018, nós possamos suspender por um ano esses benefícios criados pela Lei 13.586 de 2017, a chamada Lei do Repetro, Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens destinados à exploração e à produção de petróleo e gás natural, lei esta que estendeu o benefício até o ano de 2040. Não é possível que nós possamos tirar do orçamento da União para recompor os 0,46 centavos à Petrobras e não possamos tirar das grandes petroleiras desse país os benefícios que lhe foram dados. A legislação suspende os tributos cobrados a bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, que permanecerem no Brasil de forma definitiva. O mesmo vale para importação ou aquisição no mercado interno de matérias-primas e produtos intermediários destinados a essa atividade econômica. Ora, segundo o texto legal, esses investimentos estão isentos do pagamento de impostos como IPI, PIS, PASEP, imposto de importação, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS e importação.
No entanto, a suspensão do benefício se faz necessária em função de basicamente 3 motivos: para um melhor entendimento dos impactos trazidos pela adoção da lei, para que se possa preparar a administração para lidar com o acompanhamento das novas regras e ainda considerando a grave situação fiscal que alcança todas as esferas da administração pública. E por que razão a suspensão da aplicação dos incentivos dispostos no artigo 5º da lei é relevante? Para garantir a sustentabilidade das contas públicas, sem que com isso se interfira na cadeia produtiva da economia. Esta proposição deverá ser analisada pela Comissão de Infraestrutura e pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E eu vou pedir o apoiamento de todos os senhores senadores e senadoras que aqui debatemos essa questão, à época da discussão da paralisação dos caminhoneiros, para que nós possamos contribuir efetivamente com a tomada de posição que possa impactar, beneficiando o conjunto da economia brasileira. O conjunto da economia brasileira que não pode ficar totalmente dependente do preço do diesel, que não possa ficar totalmente dependente de um subsídio retirado do orçamento da União, daqueles segmentos que mais precisam, a saúde, a educação e a política de sustentação social. É com esse objetivo, eu vou pedir o apoiamento de diversos senhores e senhoras senadores e senadoras que se manifestaram sempre nessa direção. E vamos estabelecer um debate aberto nesta casa a respeito da continuidade desta questão da Petrobras. Mudou o presidente da Petrobras, estão tentando mudar um pedacinho da política na verdade, de controle dos preços, dos fretes, etc., mas não está se mexendo naquilo que é necessário na política de preços da Petrobras. E mais, o senhor Pedro Parente tinha feito um acordo com as bancadas de Sergipe, caro presidente, e da Bahia, numa reunião em que todos nós, senadores e deputados da Bahia e de Sergipe, fomos na Câmara dos Deputados com o líder André Moura para debater a situação das Fafens, que de forma impositiva o senhor Pedro Parente ameaçava fechar ou hibernar imediatamente. Ele assumiu um compromisso de que faria isso só a partir de outubro, iria instalar o grupo de trabalho para iniciar os estudos e os debates a respeito dessa questão. Pois bem, mais uma promessa desse governo descumprida. Já estabeleceram o grupo de trabalho sem maior consulta e sem a presença devida daqueles todos entes que devem participar desse debate. Por esta razão, nós solicitamos, através de requerimento, na Comissão de Desenvolvimento Regional, uma audiência pública, novamente para tratar das desativações das Fafens no Brasil, com a participação dos senhores representantes da FUP, representantes dos trabalhadores, mas representantes também das secretarias de desenvolvimento do Estado da Bahia, de Sergipe, para que nós possamos definir uma nova estratégia para o enfrentamento dessa questão. Eu lhe agradeço, senhor presidente, pela paciência. Vamos voltar a tratar desse assunto, relembrando que temos uma CPI para analisar com número de assinaturas suficientes para analisar e investigar a política de preços da Petrobras, que tem a assinatura primeira da senadora Vanessa Graziotin e que se torna cada vez mais necessário que se instale nessa casa. Muito obrigada.